série A Grande Tribulação. A Grande Tribulação é a ira de Deus? Estamos próximo do quinto selo, onde o próprio Jesus afirmou em Mateus capítulo 24, versículo 9. Logo após falar sobre o início das primeiras dores de parto, no versículo 8. Então, sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Aqui, não se trata de apenas judeus que serão mortos na grande tribulação, também não afirma anteriormente um arrebatamento repentino ou secreto da igreja. Jesus, ao falar com seus discípulos em particular, confirma: o mundo irá perseguir todos os cristãos. Todos os seus discípulos seriam odiados por causa do nome de Jesus. Após o princípio de dores, haverá grande tribulação semelhantemente ao quinto selo escrito no livro do Apocalipse capítulo 6, versículo 9. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Um texto complementa o outro, como prova em que os cristãos, em um determinado tempo, seriam perseguidos e mortos. A própria Escritura destaca os eventos igualmente em vários textos apocalípticos, com detalhes que se complementam seguindo apenas esta ordem. 1. Princípio de dores. 2. Grande tribulação. 3. Retorno de Cristo. 4. Arrebatamento. 5. A ira de Deus. 6. Milênio. 7. Eternidade. Algo que esteja diferente desta ordem de eventos futuros, são completamente equivocadas. Existem muitas interpretações fantasiosas na base de especulações e suposições. O evento próximo na abertura do quinto selo é a morte de quase todos aqueles a quem tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O texto diz: serão atribulados e vos matarão, todas as nações odiarão os cristãos por causa do nome de Jesus. Existirá um ódio pelo nome de Jesus e haverá muitas traições, escândalos, pessoas odiando umas às outras. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irão surgir muitos falsos profetas para enganar as pessoas e a iniquidade se multiplicará. O amor para com Deus e ao próximo ficará quase no fim. Estas pessoas entregarão os cristãos para o iníquo, mesmo sendo da sua própria família. Entregarão os cristãos para a morte, em um evento que acontecerá em todo o mundo. Dificilmente os cristãos poderão se esconder ou se proteger. Mesmo assim, Deus guardará um remanescente vivo como primícias e um propósito maior, como está escrito em Apocalipse capítulo 7 e capítulo 14. A grande tribulação está relacionada ao Apocalipse capítulo 12, onde Satanás começa a perseguir os cristãos na terra. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. No capítulo 13, o iníquo e o falso profeta surge das nações para oprimir e destruir o povo de Deus, mas estarão cavando a própria sepultura. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aquele que for fiel a Deus deve perseverar até o fim. Veja que Jesus não caracteriza esse povo na grande tribulação como uma nação específica, mas no mundo, todo aquele que acreditar em Jesus será perseguido. O fim se refere ao fim dos séculos, diante da pergunta dos discípulos, o fim dos reinos da humanidade. Não refere à destruição da terra e das pessoas. No entendimento judaico eles pensavam e pensam até hoje, que o Messias reinaria sobre toda a terra estabelecendo o reino de Deus eterno subjugando todas as nações. A pergunta dos discípulos confirma o que eles entendiam sobre como seria o fim dos reinos da humanidade. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes:
não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O propósito de Deus agora é que todas as nações farão parte do seu reino e não somente a nação israelita como a única e soberana nação de Deus na terra. Mas os judeus infelizmente interpretaram as Escrituras equivocadamente, trazendo juízo sobre si mesmos. Tanto que na grande tribulação, os próprios judeus aceitarão o iníquo como seu Messias predito por Jesus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. João capítulo 5 versículo 43. Pelo testemunho dos mártires, aqueles que morrerem por causa do nome de Jesus, o Evangelho será pregado a todas as nações. Os povos terão consciência de estarem perseguindo os cristãos, pessoas inocentes que perdem suas próprias vidas pela sua fé. Sabemos que muitos cristãos foram mortos ao decorrer da história como exemplo. Também não podemos esquecer que aqueles que morreram e os que futuramente morrerão em Cristo, terão a recompensa da vida eterna. Jesus afirma que então vira o fim, resumindo os eventos futuros que iriam acontecer desde aquele momento como o princípio de dores, como no final dos séculos, a grande tribulação. Após isso, Jesus continua no assunto principal relacionado aos últimos momentos da história dos reinos da humanidade, o ápice da maldade humana como foi revelado nos versículos 9 ao 14. A grande tribulação é destacada aqui a partir da manifestação do iníquo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Essa passagem está relacionada ao livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27, também, capítulo 11, versículo 31 e capítulo 12, versículo 11. Não podemos esquecer que Jesus está respondendo às perguntas dos discípulos sobre quais sinais haveriam de acontecer antes da sua vinda e o fim dos séculos. Um desses sinais será a manifestação do iníquo na grande tribulação, igualmente como está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 até o 3. O texto afirma que antes de Jesus retornar e nos reunir com ele, primeiro virá a apostasia e o homem da iniquidade. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Jesus afirma como um dos seus sinais que aquele que traz abominação e desolação, o anticristo, virá antes do seu retorno. Este causará para os discípulos de Cristo tribulação em confirmação nos versículos 16 ao 20. Existem muitas interpretações através destes versículos. Alguns afirmam que já aconteceu este evento, outros afirmam que essa perseguição acontecerá somente ao povo de Israel em Jerusalém, e outros afirmam que esta grande tribulação acontecerá no futuro. Aqui está a oportunidade de analisarmos se realmente o texto de Mateus 24 está se referindo somente ao povo judeu. Podemos perceber que Jesus está falando em particular com os seus discípulos. Inegavelmente eles são judeus, porém também são a igreja, os apóstolos de Cristo. Podemos questionar que a igreja não foi criada naquele momento, mas Jesus é a cabeça da igreja e os discípulos são a igreja. De acordo com a história, Jerusalém foi invadida no ano 70. Como Jesus predisse, muitos se lembraram das palavras que Jesus falou a respeito dos últimos dias. Mas de acordo com o que Jesus afirma no versículo 21, algo que muitos querem fantasiar, o que se refere a uma grande tribulação como nunca houve no mundo e jamais haverá. Por que haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver? Mateus, capítulo 24, versículo 21. Até hoje nunca existiu uma perseguição em todo o mundo contra o povo de Deus. Jesus afirma que haverá uma última perseguição em todo o mundo contra os escolhidos, aqueles que seguem o Cordeiro.
Não haverá outra e jamais acontecerá novamente uma perseguição contra os discípulos de Cristo. A questão aqui não está afirmando uma intensidade de acontecimentos absurdos, mas ao que se refere o anticristo e a sua perseguição. Na análise do texto nota-se que Jesus até agora não falou algo de tamanha relevância destrutiva igualmente revelada no livro Apocalipse de João. Não tem nada relacionado ao que acontece na ira derramada sobre a terra como trombetas e taças. Neste caso, o que está claramente proposto é uma perseguição em todo o mundo contra aqueles que são povo de Deus. Deus já deixou determinado o tempo desta grande tribulação, 3 anos e meio, deixou abreviado por causa dos seus escolhidos. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Estes escolhidos se referem ao povo de Deus, aqueles que seguem a Jesus Cristo. A igreja nas Escrituras é também chamada de povo de Deus? Sim. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Somente nesta passagem podemos ter a prova que a igreja é o povo de Deus, povo escolhido, santos, propriedade exclusiva de Deus. Na grande tribulação, aqueles que são perseguidos por causa do nome de Cristo são a igreja de Deus, povo de Deus. A própria palavra afirma que não são somente judeus que serão perseguidos e mortos, mas povos de todas as nações, tribos e línguas. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu santuário. Os judeus messiânicos e os gentios convertidos a Cristo serão perseguidos em todo o mundo, mas não podemos esquecer que será o último evento antes do dia do Senhor, a vinda de Cristo. Vamos aqui nas Escrituras provar isto. Agora, uma questão importante. O texto até agora mencionou algum tipo de livramento entre os versículos 1 até o 21? Alguma ideia de arrebatamento ou retirada do povo de Deus entre esses versículos? Não. Pelo contrário, no versículo 9, o texto já expõe que os discípulos de Jesus seriam perseguidos e mortos. Podem até falar que estes eventos já aconteceram, porém vai contra o que o versículo 21 afirma: em todo o mundo os seguidores de Cristo serão perseguidos. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Jesus neste momento afirma: Deus abreviou nos últimos dias onde ocorrerá a grande tribulação, serão apenas 3 anos e meio de perseguição da igreja na terra. Por causa dos escolhidos os dias foram abreviados, porque ninguém se salvaria e no final da grande tribulação apenas um remanescente será arrebatado da terra para os ares. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos.
Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Continuando a respeito da grande tribulação, Jesus prediz que surgirá falsos cristos. Estes vão fazer algo diferente do que foi predito antes em Mateus no versículo 5. Virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Desta vez estes falsos cristos farão grandes sinais e prodígios para enganar. O objetivo é enganar, se possível, os eleitos. Uma verdade é que nesta hora é o momento de ser fiel até a morte e aguardar a vinda de Jesus Cristo. Não acreditar em qualquer tipo de notícia ou cair nas armadilhas dos falsos cristos em fazer milagres espantosos afirmando serem de Deus. O conselho é: não acredite. Logo, Jesus ensina que a sua vinda será como um relâmpago, visível e estrondoso. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. No final da grande tribulação, Jesus afirma que o seu retorno será como um relâmpago. O relâmpago não aparece no céu como um sinal oculto e nem tão pouco silencioso. Por que aqui Jesus não aponta primeiro um arrebatamento possível da igreja, se esse evento é um dos mais importantes? Nem mesmo no livro de Apocalipse relata tal acontecimento antes de uma grande tribulação. O próprio texto afirma que a vinda de Cristo será como um relâmpago, como um estrondo terrível, como uma descarga elétrica visível que ocorre na atmosfera e com nossos olhos vemos um clarão de luz ao redor do céu. Podemos perceber agora que diante desta informação, a vinda de Cristo será visível e com estrondo. Do Oriente ao Ocidente todos verão Jesus sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Amém. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. As Escrituras afirmam que o juízo de Deus chegou conforme o versículo 28, na manifestação de Cristo no céu com poder e grande glória. Jesus afirma que chegou aqui o término da grande tribulação no versículo 29. Após a tribulação daqueles dias é o ponto base para o entendimento em que agora sim Jesus chegou para derramar o seu juízo e arrebatar a igreja. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Semelhantemente no livro de Apocalipse, a partir do 6º selo, após a grande tribulação acontece a manifestação de Jesus com poder e grande glória, envio de anjos, arrebatamento e o juízo de Deus sobre a terra.